Fala aí pessoal, tudo bem? Quarta-feira de cinzas, vídeo especial para vocês aqui, porque vocês têm visto que, para quem me acompanha no canal, já é inscrito há um bom tempo no meu canal, viu que eu dei uma mudada nos vídeos, né? Antes eu fazia vídeo só de terças e quintas, inclusive é o que está no banner do canal, que eu preciso até mudar. Fazer algumas análises de fundo imobiliário, mas aí eu vi que eu senti a necessidade de fazer algo a mais, que é trazer a análise dos relatórios gerenciais, porque o relatório gerencial é a base para análise de qualquer fundo imobiliário. Tanto que eu tenho uma aula específica na minha mentoria. Aliás, se você quiser participar da terceira turma, o link está aqui embaixo da pré-inscrição, vai abrir agora dia 28 de fevereiro. O relatório gerencial é a base para qualquer análise, tanto de fundamentos, tanto dos indicadores. Para calcular preço, precisa ler relatório gerencial. Então foi por isso que eu trouxe isso. Mas como vocês analisam e vejam os meus vídeos, eu não apenas olho o relatório gerencial, eu vejo alguns sites, e alguns sites que eles são consolidadores de informação, até para ficar mais fácil achar as informações, inclusive até para pegar os relatórios, por exemplo, em vez de você ter que ir no site da gestora. Alguns sites de gestora são complicados de você achar informação, esses sites eles já te facilita o trabalho, mas não, aí o ponto que eu preciso deixar bem claro para vocês, o que eu vou mostrar agora, eles não servem somente, vocês não podem tomar base de compra somente olhando esses sites. Vocês precisam ler relatório gerencial, mas eles ajudam bastante. Então eu trouxe 4 sites para vocês aqui. Vocês já vão, deixa eu já até mostrar aqui na tela, que obviamente eu vou começar pelo primeiro, Estados Invest, mas se vocês olharem aqui em cima, então eu já deixei a abinha dos 4 sites aqui. É o Estados Invest, o Funds Explorer, o Mundo FII e o Clube FII. Eu separei nessa ordem aqui, porque esses dois primeiros são, todos eles têm a versão gratuita e a versão paga. Mas esses dois aqui, a versão gratuita é muito boa. Você consegue tirar muitas informações. E eles não têm as informações na versão paga que esses outros dois têm. Então eu prefiro a parte gratuita nesses dois, como vocês vão ver, e esses dois aqui eu assino, até porque como eu tenho a mentoria, eu tenho o canal aqui que eu preciso trazer mais informações, então eu preciso de algumas ferramentas da versão paga, e aí eu vou mostrar para vocês o que tem basicamente de diferença entre a versão gratuita e paga desses dois aqui. Então eu comecei com o Estados Invest, que na minha visão é o melhor site. E aqui um ponto importante para vocês, eu não estou ganhando nada de nenhum desses sites para divulgar, tá? Eu só estou querendo trazer para vocês as ferramentas que eu utilizo para fazer as análises de fundos imobiliários para vocês. Então, o Estados Invest, na minha visão, é o melhor desses sites gratuitos, porque além de fundos imobiliários, você consegue ver indicadores de empresas, consegue ver indicadores de empresas internacionais, eles trazem muita informação na maneira gratuita. Então eu peguei o HGLG aqui, eu vou usar ele para todos os outros nos outros sites também, para vocês poderem comparar e conseguir entender as diferenças de cada um deles. Na versão gratuita, obviamente, se você quiser entrar aqui, você pode logar, mas qual que é a questão de logar? Porque aqui eu não tenho conta, tá? Eu não tenho pago, não é paga, é uma conta gratuita. Por exemplo, eu quero fazer pegar aqui, selecionar um período de cotação do fundo. Para isso eu preciso logar. Então é mais para acessar alguns pontos aqui do site que você precisa criar uma conta, mas em tese você não precisa criar conta para fazer nada. E aqui é bem bacana porque ele separa entre indicadores, a parte geral, parte contábil do fundo ou da ação que você esteja analisando, mas como o foco é fundo imobiliário, vamos falar só sobre fundo imobiliário. Parte contábil do fundo, o portfólio do fundo e os comunicados. Aqui é muito bacana que você consegue ter acesso aos comunicados, como eu falei para vocês. Às vezes o site da gestora ele não é tão amigável, não é tão fácil de você achar, e aqui é muito mais fácil. Eu prefiro vir nesses sites aqui para pegar relatório gerencial, para pegar fato relevante, eu prefiro vir nesses sites aqui. Então o Estados Invest, como vocês podem ver, ele é bem amigável a cara dele. Eu acho que a grande maioria de vocês aqui já deve conhecer esse site, que acho que é um dos mais usados para isso. Então ele tem o valor atual do fundo, a cotação que fechou hoje, o máximo e mínimo das últimas 52 semanas ou do último ano, o dividend yield em
tem porcentagem e o valor monetário pago e valorização dele nos últimos 12 meses. Então aqui você também pega a cotação dele dos dias, você pode pegar dos últimos 5 anos, pegar do último ano, você pode montar períodos, aí você tem que se logar na conta, volatilidade, aqui a parte de valor patrimonial, quanto que ele tem de patrimônio, P sobre VP, valor em caixa, o CAGR de crescimento, número de cotistas, número de cotas, o rendimento médio dos últimos 24 meses, taxa de administração aqui eles não colocam, mas deveriam colocar porque o HGLG cobra taxa de administração, liquidez diária, a participação no IFIX, mostra os últimos rendimentos, tanto o rendimento atual quanto do último mês, os dividendos pagos, os rendimentos, aqui eles mostram na cara os 2 últimos anos, mas se você pegar, ele separa por ano também, você consegue ver os últimos anos, como é que foi o pagamento, se você quiser você pode até agrupar por ano, para saber quanto que o fundo pagou nos últimos 5 anos, é bem legal isso. Aqui é um ponto que eu acho que é um dos pontos mais legais do Estados Invest, que eles pegam e colocam os rendimentos ordenado por Datacom, que é a data que você precisa ter as cotas para poder receber. Então, por exemplo, para você receber no dia 16 de fevereiro os 1.1 por cota, você precisa ter as cotas no dia 31/1, que é a Datacom. Se você tiver no dia 30 vender e não tiver no dia 31, você não vai receber esse valor lá no dia 16. Mesma coisa, eu comprei só no dia 1º. Não, você só vai receber lá no outro mês. Isso se você tiver o dinheiro, as cotas na Datacom. Então ele mostra a Datacom de todos os fundos imobiliários, de todos os meses, a data de pagamento. Ele é bem legalzinho, coloca todos os valores recebidos. Bem bacana aqui. Eles colocam a parte de subscrição, quando foram as últimas subscrições do fundo. O que tem de aluguel do HGLG, a quantidade de aluguel. Para fundo imobiliário, isso é recente, né? Então não tem tanto volume de locação. Aqui a parte de fundos relacionados, tem o site aqui, mas eu cliquei, ele não foi. Tem os fundos que ele considera, ele coloca como sendo fundos similares, né? Aqui CNPJ, tem boas informações se você precisar de imposto de renda para declarar, os tipos de segmento dele, da Ambima, tipo renda, logístico, prazo, nome do fundo, CNPJ, telefone do administrador, o site aqui. É bem bacana aqui como ele mostra. Aqui para baixo tem toda a parte agora contábil, a gente entrou na parte contábil aqui, tem o patrimônio líquido do fundo, resultado, eles pegam o resultado do último ano, se você pegar, ele pega, na verdade do último mês, você pode separar por ano, por mês, é bem legal, né, que ele traz todas as informações do balanço, do informe mensal. É muito bacana isso, porque você não precisa ir no informe mensal, embora eu goste de ir no informe mensal, mas ele tem toda a parte aqui, demonstração trimestral, porque lembra, o fundo imobiliário ele publica a mensal e a trimestral, tem toda ela aqui, os parte de valor a receber do fundo, o caixa, valores a pagar, portfólio do fundo, todo o portfólio aqui você consegue ver. Obviamente que não é como um relatório gerencial, mas tem bastante informação. Os fundos imobiliários que ele tem em carteira, os ativos financeiros, o parte de caixa do fundo, ações que eles colocam, ações relacionadas, mas aqui não tem muita informação que precisa. Aqui é legal essa parte do Estados Invest, que ele mostra fundos imobiliários que tem o HGLG como no portfólio deles. Então eles, por exemplo, eles mostram, o XPLG tem 331 mil cotas do HGLG, o CPTS também, o BCIA, BFFO, HGFF. Então ele mostra todos os fundos imobiliários que tem cotas do HGLG, aqui é legal para você ver conflito de interesse. E por fim, todos os documentos ordenados por ordem de publicação. Mas eu quero ver somente relatórios. Aí você vem aqui, clica, ele só aparece os relatórios. Eu quero ver só informe mensal. É só ver aqui em informes, eles colocam informe trimestral e informe mensal. Eu quero ver só laudo de avaliação. Eu consigo ver os laudos de avaliação. Eu quero ver só o regulamento, as alterações que teve de regulamento. Que mais? Assembleias e assim por diante. Aqui índices, aqui é legal, mostrando alguns índices que tem o HGLG, mostra o IFIX, quanto que é a quantidade teórica dele e outros
E aqui a parte de eventos, né? De quando que é pagamento, quando que tem comunicado, é bem legal o Status Invest. Então, para mim, na minha visão, o Status Invest é o site mais completo, gratuito, tá? Que você consegue ver indicadores. Vamos para o próximo, o Funds Explorer. O Funds Explorer, ele era muito ruim. Ele era muito ruim, você não conseguia ver quase nada de informação. Deixa eu colocar aqui o HGLG, mas eles melhoraram muito o site deles. Ele está muito parecido hoje com o Status Invest. Por mais que ele tenha uma outra cara, uma outra maneira de mostrar, mas você consegue as mesmas informações que no Status Invest. É mais uma questão de adaptação. Embora os dois sejam da Suno, né? Tanto o Funds Explorer quanto o Status Invest sejam da Suno. Aqui você tem os mesmos dados lá do liquidez média, rendimento, dividend yield, patrimônio. Veja que aqui é mostrado de uma maneira diferente do Status Invest, que é a parte de dividendos, histórico de dividendos dele você consegue filtrar por ano, nos últimos 5 anos também, é bem legal aqui. Último dividendo, o dividend yield, dividendo por ação, dividend yield dos últimos 12 meses, a mesma tabelinha lá do Status Invest, só que de uma outra maneira, de uma outra cor. Eu prefiro o jeito que o Status Invest mostra, mas é uma questão de adaptação também. Tá? Que eles fazem algumas simulações. Não gosto dessa simulação de poupança aqui, que já até mandei mensagem para eles, porque aqui eles consideram, se você tivesse aplicado na poupança, você teria melhor do que o HGLG, mas eles pegam num tempo que é muito curto, que não tem como se analisar. Esse aqui eu gosto bastante desse gráfico, que mostra a evolução patrimonial eu gosto bastante dessa maneira de mostrar. Vacância do fundo, diferente do Status Invest, não tem um gráfico de vacância como esse aqui. É bem legal porque ele separa como vacância, ocupação, vacância física, ocupação financeira e vacância financeira. Bem legal. Aqui e os documentos também mostrando da mesma maneira. Aqui essa parte eles melhoraram demais, porque até um tempo atrás não tinha ordem de publicação. Eles melhoraram bastante. Aqui a parte de localização, se você clicar ver o mapa, ele mostra pelo mapa a quantidade de ativos. Eu acho bem legal isso. Olha, se você clicar aqui, você consegue ir separando, né? É bem legal o jeito que o Funds Explorer mostra. Aqui tem os descritivos de cada um dos imóveis. Aqui a parte de informações básicas do fundo, né? Atual, administrador, uma descrição do fundo. Essa descrição é que está lá nos documentos do fundo. Aqui tem vídeos, né? E aqui o Funds Explorer, ele é muito parecido com o Status Invest, embora eu ache mais interessante olhar pelo Status Invest. Agora vamos entrar em outros dois sites que também são muito parecidos na versão gratuita. Eu vou até colocar aqui o HGLG, que esse aqui é o Mundo FI. Eu vou deixar o link para vocês de todos os fundos, de todos esses sites aqui na descrição desse vídeo, tá? Ele, muito parecido, ele tem a versão muito parecida, embora ele tenha algumas facilidades que eu gosto. O regulamento fica mais fácil de olhar, o site, linha do tempo, eu acho que ele tem uma maneira mais agradável de mostrar alguns pontos, né? Mas assim, um ponto que esse aqui já diferencia dos outros é que, por exemplo, você pode ter acesso a processos judiciais, você tem a parte de aquisições, avaliação de imóveis, por exemplo, análise, você pode... Eu vou entrar no Superfiltro, vocês vão ver que bacana que é o Superfiltro. Por exemplo, eu quero ver o detalhamento do passivo do fundo. Aí é só com o versão paga, né? Então, coisa que os outros dois não têm. Você não consegue ver esses detalhamentos nesses outros sites. Por exemplo, evolução patrimonial. Aqui os outros eles têm essa informação gratuita. Aqui é paga. Aqui toda a parte dos imóveis do fundo, né? Todos as compromissos, a alavancagem, é bem legal o jeito de ele mostrar, mas olha só, o indexador e o spread é só na versão. Eu já vou entrar na versão paga para vocês entrarem, porque esse daqui eu assino, tá?
Então aqui tem a parte de cotação do mercado, aluguel de cotas. Aqui é bem legal porque ele já mostra como é que tá os aluguéis. Ó, no dia 7, 35 contratos, 1.350 cotas alugadas, os rendimentos. Ó, por exemplo, se você quiser um gráfico melhor de rendimento, que inclusive nos vídeos que eu tenho mais antigos no canal, que eu faço comparação entre fundos, eu uso muito essa parte aqui para comparar e a gente consegue ver. Eu já vou entrar para vocês nessa parte. Quer ver, ó, deixa eu logar aqui. Bom, pessoal, aqui agora eu estou logado na minha conta e aqui vocês já conseguem ver que a gente, ó, por exemplo, eu consigo ver, ó, processo judicial. A gente consegue entrar aqui e ver detalhamento do processo, qual é o processo, a chance de derrota, qual é o número do processo. Aí a gente consegue ver mais detalhamentos desse processo aqui. É bem legal quem que está processando, é bem legal isso. Aqui já começa a ficar uma análise mais apurada, tá? É bem interessante isso. Aqui, ó, viu? Lembra que aqui estava tudo fechado? O que eles fazem aqui? Eles fazem meio que um resumo do que tem de últimos fatos relevantes do fundo. Para você, se você quiser ler rapidamente, né? Por exemplo, eu quero ver o detalhamento do passivo. Aqui ele já consegue me mostrar, já tirando do informe, aqui qual é o passivo do fundo, a gente já consegue ver. Lembrando que tem a parte de recebível, tem o que o fundo tem que pagar de rendimento. Então aqui você consegue já ver detalhamentos. Evolução patrimonial, a gente já consegue ver, você pode ver valor por cota, valor total. O que mais que tem de diferença aqui? Parte dos rendimentos que eu gosto bastante, por exemplo, lembra que aqui estava fechado, eu quero ver o máximo e eu posso colocar o dividend yield médio. Veja que ele já consegue me dar o dividend yield quando tem amortização, quando tem extraordinário. É bem legal essa maneira, mas acho que a grande ferramenta que tem é esse super filtro aqui, que ele é na versão paga. Por exemplo, eu quero ver os fundos, vamos pegar aqui, categorias. Eu quero fundos somente de galpão logístico. Bom, galpão logístico, vamos pegar alguns indicadores. Eu quero ver qual que é o fundo que tem estou tirando todos aqui, eu quero ver qual é o que tem o maior valor de mercado. É o HGLG, por exemplo, a gente já consegue ver aqui HGLG, depois XPLG, depois BTLG. Não, eu quero ver, eu quero ver P sobre VP, qual que está com o P sobre VP mais alto. Na verdade, mais alto, não, se eu filtrar aqui, eu coloco do menor para o maior. Aqui a gente consegue ver os P sobre VP. Eu quero ver qual que está com maior vacância. Aí é só eu pegar aqui e ver os com maior e menor vacância, ó, HLOG, XPIN, VILG, HGLG. Então aí você consegue ver. Eu acho muito legal isso, porque você pode comparar fundos. Aqui eu uso muito para fazer publicação no Instagram, pegar informações. Acho muito bacana. Então esse aqui para mim, eu assino ele e não é uma assinatura cara. Se eu não me engano, acho que é R$130 por ano. É bem acessível para fazer esses tipos de análise. Eu acho bem bacana. E vamos para mim, na minha visão, o melhor. É o Clube FII. O Clube FII, ele é um site muito mais completo. Vocês conseguem fazer as mesmas avaliações. Por exemplo, vamos entrar lá no HGLG. HGLG. Bom, vocês conseguem fazer aquelas mesmas informações. Tem o básico aqui dele com toda a parte dos dados, tem descrição, o quanto que ele cobra, taxa de administração, dados básicos, cotação. Basicamente a mesma maneira. Aqui vacância do fundo, valor patrimonial. Bom, você tem comentários que tem um pessoal que... Aqui, o fórum desse aqui tem muita discussão, tem algumas muito boas, tem algumas porcaria que o pessoal briga, mas assim, é muito bom o fórum dele de leitura. Tem parte de cotação do fundo, que você consegue ver as cotações do fundo. Relatórios de análise, aqui começa a diferença. Aqui já começa uma diferença, porque o Clube FII, ele tem parceria com a Levante, tem parceria com o Clube FII mesmo, os analistas, então tem relatórios aqui que você consegue ler, mas obviamente você precisa ser assinante para ter acesso a isso. Imóveis, você consegue ver os imóveis que tem o fundo, mas olha só, algumas informações é só plano pago. Os comunicados, você precisa estar logado. Aqui, ó, caso não tenha cadastro, clique e se cadastre gratuitamente. Para aqui, você consegue se cadastrar gratuitamente sem problema. Você consegue ver emissões, porém, também precisa de... Não, aqui a emissão, na versão gratuita, você consegue ver quais foram as emissões, o custo unitário, o custo, quantidade de cotas, o valor do VP. Você consegue ver se a emissão foi abaixo ou acima do VP.
Aqui score de usuários é mais uma avaliação dos usuários. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tem uma parte que é muito legal, cadê? Score de usuários, dividendos, né, a parte de pagamentos. Aqui você também precisa ser logado. Quando eu logar, vocês vão ver. Valor patrimonial também precisa. Cotistas também precisa. Simulador de renda também precisa. Juro composto, esse aqui não precisa, mas é muito bacana. Eu acho que esse aqui só o Clube FI tem. Você consegue simular, por exemplo, se eu pegar desde o início até hoje, até 10, que eu estou gravando próximo dia 10 aqui de fevereiro. Por exemplo, se eu tivesse investido 100 cotas, 10 mil reais lá no IPO, olha só, quando eu teria com reinvestimento, sem reinvestimento, somente com valorização, olha a valorização do HGLG, 450% aqui, dados, né, dessas análises, é bem legal. Parte de liquidez também você precisa, tá? Caixa também tá. Eu quero mostrar para vocês o que vocês conseguem ver na versão gratuita e na versão paga, tá? Aluguel de parte de notícias, aqui você consegue ver aluguel de cotas, acho que também precisa estar logado, contratos também precisa estar logado, ativos também precisa estar logado, passivos também, algumas fotos também precisa estar logado, vacância, as assembleias logado e os processos, assim como a gente viu no outro, também precisa estar logado. Bom, deixa eu só mostrar aqui para vocês, porque é o seguinte, existem alguns planos que tem o plano básico, que é R$ 9,90 por mês, o Data, que ele já começa a melhorar, e tem o Profissional, que esse é o meu plano. Ele é bem caro, ele é quase R$ 2.000 por ano. Por quê? O Clube FI é um dos únicos sites que tem parceria com a Sila, que é uma baita plataforma de mercado imobiliário do Brasil. Você consegue ver taxa, a parte de análise, saber como é que está a vacância na região. Se vocês pegarem todos esses relatórios de fundo imobiliário que a gente tem disponível em casas de análise, eles usam a Sila como base de informação. E o Clube FI, eles têm parceria com isso, e por isso que eu peguei até para poder me fomentar informações para minha mentoria, para eu poder ensinar. Então eu precisava de uma ferramenta assim, e foi por isso que eu assinei. Então deixa eu entrar aqui para vocês. Bom, pessoal, então eu entrei, como vocês podem ver aqui, eu sou Data Profissional, é o plano mais top do que a gente tem aqui. Mas se a gente pegar, vamos voltar lá no HGLG 11. Aqui eu já consigo ver muito mais informação. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, imóveis. Já vejo a taxa de vacância de cada imóvel. Por exemplo, simulador de renda. Eu consigo ver eu posso fazer um estudo e ver o quanto que eu consigo de renda, pegando dados, eu posso alterar o valor da cota, a vacância do fundo, o valor por metro quadrado, e ver o quanto que vai me dar de renda fazendo esses jogos aqui. É muito legal isso. O que mais que a gente consegue? Por exemplo, passivos do fundo. A gente consegue ver detalhadamente os passivos do fundo. Isso lá o Mundo FI também faz, tá? Parte de vacância do fundo, aqui a gente consegue ver detalhadamente alguns pontos. Processos também, como a gente viu lá, tem aquele processo que a gente viu, caso de perda possível, só que veja, é bem mais detalhado. Mas aqui, qual que é a grande vantagem que eu vejo nessa ferramenta? Por exemplo, eu vou pegar, vamos fazer o seguinte, vou montar, ó, eu consigo ver transações de vendas. Olha só, eu consigo ver as vendas que foram feitas, quanto que foi o preço por metro quadrado, quanto que foi o cap rate. Isso aqui só na versão paga vocês conseguem fazer, tá? Quer ver? O que eu queria mostrar é esse aqui, ó. Dados do mercado imobiliário. Esse aqui só o plano mais top vocês conseguem fazer. Por exemplo, Eric, vamos ver o seguinte. Eu quero ver quanto é que está o preço médio pedido no mercado em São Paulo, na região da Chucre Zaidan. Por exemplo, Chucre Zaidan, tipo de imóvel, escritório, da tipologia A+. Vamos ver, eu quero o preço médio, vou colocar uma corzinha, e a vacância. E a vacância desses, eu vou colocar vermelhinho. Aqui, ó, eu consigo ver exatamente os dados de cada uma delas, desse tipo de informação. Se eu quiser ir pelo fundo imobiliário eu consigo, se eu quiser mudar a religião eu consigo. Aqui já é uma análise muito mais profissional, tá? Não necessariamente você, investidor, que só quer investir, precisa fazer uma assinatura dessa. Essa assinatura ela está muito mais voltada para quem
ensina, para quem trabalha com esse mercado. Já quem não tem, talvez não precise desse tipo de assinatura, tá? Então, assim, é muito bacana, eu gosto muito do Clube FI, para mim é o melhor deles, é muito bom. Todos os meus vídeos eu me baseio nas análises, para fazer análise, para poder pegar aqui. Então é um investimento no meu caso, mas obviamente não é para todo mundo, porque é quase R$ 2.000 por ano, é bem pesado a assinatura dele, mas vale muito a pena para mim. Então, só para a gente fechar o vídeo aqui, se fosse para vocês que estão começando, usem o Status Invest, para mim é um dos melhores. E se vocês quiserem uma análise mais apurada, quiserem pagar uma análise, o Mundo FI também é uma boa, porque é barato a assinatura, ou um plano básico do Clube FI já tem mais informação. Então, assim, esses são os 4 sites que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu estava devendo isso, até para ajudar vocês nas análises, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouquinho comprido, mas deixa os comentários aqui o que vocês acharam desse vídeo na quarta-feira de cinzas, tá bom? Pessoal, espero vocês no próximo vídeo.